Olá, que a paz de Jesus possa morar em nossos corações. O Espiritismo nos ensina que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época. E hoje vamos falar do interfone poderoso que cada um de nós possui para falar com Deus, a oração. Compreendermos com o uso da razão seus mecanismos e a sua eficácia. Primeiramente, compreendermos que a oração é um efeito e a causa é a inteligência. Nós, espíritos imortais, somos uma inteligência em desenvolvimento, filhos de uma inteligência suprema que é Deus. Pois bem, somos a mente que pensa. E esses pensamentos podem se transformar em palavras e ações. Quando oramos, emitimos pensamentos que geram energia, e essa energia carrega nossas intenções. Podemos comparar oração para visualização e ilustração como as ondas causadas por uma pedra que jogamos na água. Quando atiramos uma pedrinha na água, ela causa ondas, assim como quando oramos, produzimos ondas fluídicas. De acordo com a nossa força moral e o número de pessoas orando, será o tamanho da pedra que jogamos na água e o tamanho das ondas por ela provocada. Com a diferença que as ondas da oração não têm limite de alcance, e a força moral de quem ora aumenta com a vivência dos ensinamentos de Jesus. Quanto maior a força moral, maior será a força da oração e maior serão as ondas fluídicas por ela provocada. Assim como também, quanto maior o número de pessoas ou espíritos orando, maior será a onda, maior será a energia provocada. Deus é o bem. Se eu penso no bem, esse bem já me faz bem. Se eu penso e falo, converso com as pessoas sobre o bem, eu estou fazendo o bem, e esse bem me faz muito bem. Só em pensar já me faz bem. Porém, fazer é atuar como colaborador de Deus no bem. Assim também é com relação à sabedoria e à justiça, pois Deus é a soberana sabedoria e justiça. Quando trabalhamos para a bondade, para a sabedoria e para a justiça, estamos trabalhando para Deus e vivendo em oração. Porque os objetivos estão voltados para o Criador. Lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, eles respondem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E pela prece podemos louvar, pedir e agradecer. O apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, explica como a prece deve ser feita para ser entendida pelos mensageiros de Deus, dizendo: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. A prece tem valor pelo pensamento ao qual se liga, e esse pensamento precisa ser claro, objetivo, que possa ser compreendido, que toque o coração.
É necessário que as palavras ou pensamentos revelem alguma ideia, pois se não são compreendidas, não podem revelar o que querem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Para compreendermos a ação da prece, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa espaço, como somos nesse mundo na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, como as ondas da água, no exemplo que citei, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos desencarnados. Elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da vontade de Deus e levadas até Ele, e poderão ser atendidas as que estão de acordo com a vontade do Pai. Os Espíritos nos esclarecem que a maioria das aflições do homem são causadas por ele mesmo, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. A mente que ora consegue resistência no campo da energia, induzindo a paz e produzindo estabilidade emocional, que é geradora da saúde física, da saúde emocional e saúde espiritual. Devemos pedir forças para suportar as provas, para nos inspirar bons pensamentos, para vencermos as dificuldades e reencontrar o caminho reto se deles nos afastamos. Forças para resistir às tentações de todos os tipos, vícios, inveja, orgulho, raiva, as más paixões e más tendências que temos e teremos até nos tornarmos espíritos puros. Nós buscamos Deus pela oração e Ele nos responde mediante a intuição do que fazer. É o nosso interfone poderoso para falar com a inteligência suprema. Todos os espíritos recomendam a prece e o seu poder está no pensamento. Ela não se prende às palavras nem ao local ou momento que é feita. Pode-se orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em conjunto, desde que todos que oram se associem de coração ao mesmo pensamento e tenham o mesmo objetivo. Devemos saber pedir e fazer. Através da prece, nos fortalecemos para transpor as dificuldades que vivemos na nossa jornada evolutiva e que fazem parte do processo. Renovamos energias e devemos tomar atitudes, partirmos para a ação, para sairmos da atual situação. Não ficarmos esperando que alguém venha nos carregar ou resolver a situação que é nossa, porque muitas vezes a solução do problema não depende dos benfeitores espirituais, mas sim da nossa mudança ou da mudança das atitudes daquele por quem oramos. No livro Trigo de Deus, citado pelo espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco, ela nos conta um acontecimento ocorrido após o Sermão da Montanha, quando seus discípulos se acercaram e um deles, interessado em compreendê-lo, interrogou: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? O mestre, percebendo a sadia curiosidade do questionamento,
daquele discípulo devotado respondeu: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. O pão, a comida, alimenta o corpo, enquanto que a oração alimenta o espírito imortal, encarnado e desencarnado. Mas o discípulo tornou a questionar Jesus: mesmo vós precisais da oração, que sois o caminho para o Pai, e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? E Jesus responde: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e se abastece de claridade radiosa. Explicou também que o Pai Celeste pode ser comparado a um rei que administra os seus domínios com o auxílio de ministros, que por sua vez possuem secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores. Cada um deles é responsável por um departamento específico. E o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo servidores que se encarreguem de registrar as solicitações em preces, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Foi nesse diálogo que um dos discípulos, sensibilizado, pediu: Senhor, ensina-nos então a orar. E ele propôs a oração dominical dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E assim por diante. Procuremos lembrar que para superarmos uma determinada situação, suportar uma prova, evoluirmos, passarmos pelas dificuldades, suavizarmos o peso da nossa cruz, do nosso fardo, o primeiro passo é querermos a mudança, ou seja, conhecermos a nós mesmos, a situação que nos encontramos e desejarmos melhorar. O segundo passo, sabermos usar os meios ou ferramentas que dispomos para alcançar o almejado. E o terceiro passo é termos o merecimento daquilo que estamos desejando. A oração é uma ferramenta que dispomos, é um poderoso interfone, como nos diz a mentora Joana de Ângeles. Mas não esqueçamos do ensinamento de Jesus: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe.